As pessoas hoje usam muito a questão de que, não, a pessoa tá drogada, ela tá vendo, tá tendo ilusão. Hoje, pra você, hoje em si, né? Era ilusão isso? Pastor, a primeira vez que aconteceu, eu até cheguei assim, a me assustar, né? Levantar do lugar onde eu tava, entrar debaixo de um chuveiro, molhar o rosto bem, água gelada. Mas depois eu fui vendo que era algo continuamente, né? Que quando mais eu usava, sempre aparecia. E sempre, assim, que aparecia, eu debatia. Então aí saiu da minha cabeça aquilo algo de ilusão, que era algo neurótico das Entendi. drogas. Eu já via que era algo espiritual. E nessa questão, assim, era uma pessoa normal ou era um bicho, alguma coisa assim? Era uma pessoa careca, com os olhos, o rosto branco, os olhos pretos, assim, semblante muito fundo, o rosto fundo, com capa, né, com capuz na cabeça preto, não direcionava os olhos direto para mim, sempre direcionava falando comigo de cabeça baixa, e eu debatia e assim, eu queria saber se era ou não. Então eu falo, então, se já que é o inimigo que tá, né, acabando com a minha vida, é você que tá fazendo isso. E algumas vezes acontecia de ter acabado as drogas ou o próprio dinheiro. E eu falava, eu vou sair pra rua agora, eu quero ver então, se você tá gostando que eu tô nas drogas, que eu vou morrer, então faz eu achar dinheiro, droga. Todas as vezes, pastor, que eu falava isso, eu saía, ou eu achava o crack, ou achava dinheiro, Olha só. achava em rua, ou pessoas me paravam, que diziam ser amigos. Pra poder alimentar teu vício. Isso, para alimentar o vício. Então foi um período que eu consegui enxergar que não era algo assim de ilusão. Eu ia te perguntar isso aí, por exemplo, você chegou de alguma maneira procurar ajuda e se envolver com alguma coisa? Sim, pastor. E aí onde foi o meu erro, que eu acabei, né, assim, indo mais pro fundo do poço. Que coincidiu de eu estar buscando no centro espírita. Ah, tá. Que aí sim, né, tinha as confirmações, claro, né, mas, perdão, mas era assim, algo que eu vivia aquilo, eu buscava no centro espírita, só que eu sabia que eu não estava agradando a Deus. Eu saía desses centros espíritas e eu chegava em casa, onde eu morava, né, que eu usava droga. Eu chorava muito, eu sentia aquele temor. A angústia permanecia. Mas a angústia permanecia. Infelizmente, e assim, e onde teve já momentos e lugares que eu passei, pastor, hoje, com o conhecimento da palavra, né, com o seguir, né, com os pastores, com vocês, assim, nos ajudando, nos orientando sempre, eu sei que uma pessoa pode, né, e própria Bíblia, né, fala, né, que tem legiões de 6 mil demônios, né? E teve situações onde eu passei que hoje eu lembro o que as pessoas me falavam. Ó o Legião 6 mil. Olha só. Então tinha pessoas que já via isso, mas por algum fato ninguém conseguia chegar em mim e me explicar. É isso que está acontecendo na sua vida. Então eu via que era um ato ali, algo espiritual que me prendia e que estava me levando para o fundo do poço, que ia me levar à morte. E você tinha convicção assim, tipo, se eu morrer daqui eu vou para um lugar pior, algo do tipo? Ou você era aquela pessoa que tipo, eu preciso morrer para parar com isso, deixar de sofrer? Como é que era teu pensamento? Pastor, o amor, o temor que eu tenho por Deus, mas que eu tinha até nesse momento, né, que eu estava passando pela droga, eu sempre ouvia no meu coração a voz de Deus. Sempre me ocasionando a buscar aqui as pessoas, os pastores, para sempre estar me informando. Eu lembro muitos sonhos, né, revelativos que Deus me mostrava, de eu estar vindo na circunstância em que eu estava, nas drogas, mas eu via eu chegando na igreja para pedir orientação, para falar você toda tinha sonhos com eu isso? tinha sonhos Deus disso. te mostrando. Deus me mostrava. Era raro a noite que eu não tinha. Tinha noite que eu acordava, eu estava escrevendo na parede
como o detento faz, esses prisioneiros, faz dentro de cadeia. Mas quando eu acordava, aí eu via o que eu estava escrevendo na parede. Às vezes tinha até versículo. Olha que eu só. escrevia, que às vezes Mas era o que isso se acordando do sonho... do sonho. Da revelação que Deus estava te mostrando, você vindo na igreja, Isso, exatamente. alguém falando de Deus para você, algo do tipo. Você acordava e você estava escrevendo. Eu estava escrevendo nas paredes. Até, por várias vezes eu já me peguei escrevendo o versículo, tudo posso naquele que me fortalece. Olha só. Mas em algumas ocasiões, pastor... muitas declarações, mensagens de eu querer tirar minha própria vida. Ah, entendi. Era o outro lado. Era o outro lado. Ali já era demônio te influenciando esse tipo de coisa. Às vezes no mesmo sonho ali tinha esse lado, né, maligno, só que graças a Deus sempre vinha esse ato, né, de revelação de Deus, que deixava eu ali na balança. E onde eu determinava para minha vida, que não era isso que eu queria. E esses pensamentos eram constantes sobre Constante, para você tirar a tua vida? Para tirar minha vida. E você chegou de alguma maneira a tentar alguma coisa do tipo? Com muita droga, né? Através de... Tentando entrar em overdose. Tentando entrar em overdose. Não tinha coragem, tipo, de se jogar na frente de alguma coisa? Eu tinha o conceito, né? De que a gente não pode, né? Tirar a nossa própria vida. Ali. Mas eu, assim, de algo assim muito brutal, assim, eu não conseguia. Mas em relação de êxtase da droga, eu já tentei por várias vezes, né? Overdose. Mas sempre as mãos de Deus me alcançavam, pastor. Olha aí. Sempre me alcançava. E eu lembro que, assim, eu não conseguia me estabilizar. Eu trabalhava... E eu não trabalhava, eu era escravo. Porque serviços, tanto de pedreiro, de pintura, que tinham um certo valor no orçamento, para eu não ficar sem o dinheiro, eu diminuía aquele orçamento ao extremo. Que era que eu sabia que eu ia pegar o dinheiro no final do dia... Para poder manter o vício das drogas. Vício. Infelizmente, era assim. Mas é como eu tô dizendo. Eu sempre tive... Eu acredito que eu não tive outras pessoas. Pode ser que minha mãe orava, meu pai, meu irmão, meu tio... Mas eu sabia que uma só pessoa, que era minha avó... que orava muito por mim. Então, sempre que eu estava em momentos ali bem cabisbaixo, Deus tocava no meu coração, que queimava, eu arrepiava e lembrava que minha avó estava intercedendo. Então, que eu não podia deixar o inimigo me levar à morte. Então, eu ia te perguntar isso. Chegou a passar na sua cabeça assim, tipo, eu não vou conseguir... a minha vida vai ficar sendo desse jeito, tipo de não conseguir enxergar um futuro, mas só ver que você estava dentro daquele ciclo da droga e isso não ia mudar? Aconteceu, pastor, no momento assim que até eu cheguei a passar pela minha vida, nesse período das drogas, que as pessoas, meus amigos, próximos, os parentes, que começou a não me enxergar. Entendi. Eu chegava nos lugares, as pessoas saíam. Entendi. Ou as pessoas... Foi tirando tudo, o diabo foi tirando tudo de você. Foi tirando tudo. Aos poucos, mas foi tirando tudo. Quanto mais eu me enfiava nas drogas, porque as drogas levam a pessoa a se humilhar muito, pastor. E, assim, teve um período que eu não sabia mais para quem pedir dinheiro em Brodowski. Onde eu via pessoas... Por isso que as pessoas corriam, tipo, ele vai pedir alguma coisa. Por isso, tinha alguns que por sentimento, né, de saber da minha história, falava, não, eu vou fugir, né, porque eu não quero ficar conciliando esse dinheiro com as drogas, porque eu sei que ele vai atrás de drogas, mas teve pessoas que menosprezavam mesmo. Não, senão ele tá chegando, vamos sair, um pra lá, um pra cá... disfarça. Porque o usuário de droga, ele arruma desculpa pra tudo, pra poder pedir o dinheiro, né? Pra remédio, pra fazer algo que tá precisando dentro de casa, mas na verdade é pra usar droga. Eu lembro um episódio, pastor, que, nossa, eu pedi muito, graças a Deus eu fui liberto, curado disso, até no seminário, né, de alguns meses atrás, que eu pedi perdão para Deus ali, para Jesus Cristo tocar no meu coração e no coração das pessoas que eu tinha falado isso. Eu cheguei a concluir para pessoas
pedindo dinheiro que era para mantimento de remédio que eu tinha câncer. Olha só. Que tinha diagnosticado câncer na minha vida e que eu estava numa fase ali, entre aspas, terminal e que eu necessitava desse remédio que era muito caro e eu pedia para as pessoas, mencionando a minha própria morte. Você chegou a participar de lugares assim onde, nesse mundo, nesse vício das drogas ou essa busca pelo espiritismo, há lugares assim que de alguma maneira assim você viu coisas que te surpreendeu? Você chegou a ver livramento de Deus ou algo do tipo? Ó, pastor, eu posso falar assim da minha própria vida, sabe? Porque quando assim, teve um fato, né? Até assim, improvável estar falando, né? Lugar, cidade, os nomes, mas, né, da minha própria família, né? De estar indo em centro espírita e, por ocasião, levando, né, minha avó, que era muito crente a Deus, só que por intermédios de pessoas conseguiram por uma hora, não falo nem por um minuto, mas que foi por uma hora de ter levado ela num centro espírita e... Ela estava enferma? Ela estava enferma, ela ocasionou uma dor no fêmur da perna dela e... Buscando cura por ela, de alguma maneira. Buscando cura por ela, e ela nunca foi assim... De dar valor a essas coisas, porque ela servia um Deus vivo, eu acredito, um Jesus que salvou, que levou ela para os seios de Abraão, eu acredito. Porque o dia que levou ela nesse centro espírita, teve um episódio muito forte, né, que uma das pessoas que trabalhavam era irmão do pai de santo, no caso. E minha avó sentada numa cadeira, né, e infelizmente... E graças a Deus, felizmente, né, eu consegui falando com a minha avó, ela estava esperando, né, para passar ali, né, pelo pai de santo. Para receber o passe. Para receber o passe, isso, exato. E na hora ali eu senti um temor, um arrepio no coração. Você estava junto com ela? Tava junto com ela, porque ela pediu, ó, meu neto, eles querem, eu vou para tirar eles da cabeça deles, porque eu não tô conseguindo, né, falar com eles, para eles parar com esse pensamento, e eu junto com ela. Só que, e graças a Deus, pastor, tinha uma tia minha nessa cidade, a casa dela era próxima a esse centro espírita, e... ocasionou dela estar se sentindo mal no momento e ela pedia, né, para sair dali e tirei ela e levei ela para casa dessa minha tia. E quando foi um tempo de coisa de 15, 20 minutos, né, minha mãe ligou preocupada, que estava lá dentro desse centro, e que o rapaz que trabalhava lá, né, que era irmão desse pai de santo, sentou na cadeira que a avó estava. E essa pessoa foi metralhada com 70 tiros. Nossa! Na cadeira onde minha avó estava. Então, eu acredito que tenha sido um grande livramento. Alguém entrou ali para poder cobrar alguma coisa? Alguém passou de moto, não parou. Passou, metralhou... Ah, entendi. Tava pro lado de fora da casa. Da casa, isso. A cadeira... Esperando, tipo, o pai de santo tá preparando lá o atendimento. Isso, exatamente. E nesse período, minha avó começou a sentir mal, eu tirei ela dali, e esse irmão do pai de santo, que trabalhava no centro espírita, sentou nessa cadeira, onde a minha avó estava. E é o que eu falei, coisa de 15, 20 minutos, minha mãe ligou desesperada, onde que você tá, onde que a avó tá? Aí não, eu tô na minha tia, mãe, tô aqui com a avó, aqui, tá tudo bem, ela não tava muito bem, aí tava se sentindo mal, eu trouxe ela... Aí ela me falou, nossa, graças a Deus, porque nós não estamos conseguindo... Aconteceu a tragédia. Ela falou que tinha acontecido essa tragédia, né? Que o rapaz tinha sentado livramento na cadeira. Mesmo de Deus. Foi um livramento de Deus, que eu acredito.